Parte 1. A mais perigosa superstição. Começando com a moral da história. Quantos milhões contemplaram os horrores brutais da história, com seus incontáveis exemplos de tratamento desumano feito por um ser humano a outro, e se perguntaram como tais coisas poderiam acontecer? Na verdade, a maioria das pessoas não iria querer saber como isso acontece, porque elas mesmas estão apegadas à crença que torna isso possível. A vasta maioria do sofrimento e injustiça no mundo, hoje e desde milhares de anos, pode ser atribuída a uma só ideia. Não é a ganância, o ódio ou qualquer outra emoção ou ideal que geralmente leva a culpa pelos males da sociedade. Ao invés disso, a maior parte da violência, roubo, agressão e assassinato no mundo é resultado de uma mera superstição. Uma crença em que, mesmo universalmente aceita, é contrária a qualquer evidência ou pensamento lógico, embora, é claro, aqueles que a mantêm não enxergam desta forma. A moral da história deste livro é fácil de expressar, se bem que difícil para a maioria das pessoas aceitar, ou sequer examinar calma e racionalmente. A crença em autoridade, o que inclui toda a crença em governo, é irracional e autocontraditória. Ela é contrária à civilização e à moralidade, e constitui a mais perigosa e destrutiva superstição que jamais existiu. Mais do que ser uma força de ordem e justiça, a crença na autoridade é a maior inimiga da humanidade. É claro, quase todos crescem acreditando o exato oposto, que obediência à autoridade é uma virtude, pelo menos na maioria dos casos. Que respeitar e consentir as leis do governo é o que nos torna civilizados, e que desrespeito por autoridade leva apenas ao caos e à violência. De fato, as pessoas têm sido tão bem treinadas a associar obediência com ser bom, que atacar o conceito de autoridade vai soar para a maioria como insinuar que não existissem coisas como certo e errado, que não há necessidade de respeitar quaisquer padrões de conduta, que não é necessário possuir qualquer moral. Não é isso que está sendo defendido aqui. Muito pelo contrário. Na verdade, a razão pela qual o mito da autoridade precisa ser demolido é precisamente porque existem coisas como certo e errado, e que as pessoas deveriam se empenhar em viver de forma moral. Apesar das constantes campanhas autoritárias alegarem o contrário, ter respeito pelas autoridades e ter respeito pela humanidade são coisas mutuamente e diametralmente opostas. A razão para não respeitar o mito da autoridade é para que possamos respeitar a humanidade e a justiça. Há um forte contraste entre o que aprendemos ser o propósito da autoridade, criar uma sociedade pacífica e civilizada, e os resultados da autoridade em ação no mundo real. Folheie qualquer livro de história e você verá que a maior parte da injustiça e destruição que ocorreu pelo mundo não foi o resultado das pessoas infringindo a lei, mas sim os resultados de pessoas obedecendo e impondo as leis de vários governos. Os males que foram cometidos apesar da autoridade são triviais comparados aos males que foram cometidos em nome da autoridade. Mesmo assim, crianças ainda são ensinadas que paz e justiça vêm do controle autoritário, e que apesar dos flagrantes males cometidos por regimes autoritários pelo mundo ao longo da história, elas ainda são obrigadas moralmente a respeitar e obedecer ao atual governo de seu próprio país. Elas são ensinadas que, fazendo o que é mandado, é sinônimo de ser uma boa pessoa, e que seguir as regras é sinônimo de fazer a coisa certa. Pelo contrário, ser uma pessoa moral requer assumir a própria responsabilidade de julgar o certo e o errado, e seguir sua própria consciência, o oposto de obedecer e respeitar a autoridade. O motivo pelo qual é tão importante que as pessoas compreendam este fato é que o primeiro perigo gerado pelo mito da autoridade não é encontrado na mente dos controladores no governo, mas nas mentes daqueles sendo controlados. Um indivíduo desagradável que adora dominar os outros é uma ameaça trivial à humanidade, a menos que muitas outras pessoas vejam tal dominação como legítima, porque é feita via leis do governo. A mente perturbada de Adolf Hitler, por si só, oferecia pouca ou nenhuma ameaça à humanidade. Foram os milhões de pessoas que viram Hitler como autoridade, e por isso sentiram-se obrigadas a obedecer aos seus comandos e executar suas ordens, que na verdade causaram o dano feito pelo Terceiro Reich. Em outras palavras, o problema não é que pessoas cruéis acreditam em autoridade. O problema é que basicamente pessoas boas acreditam em autoridade, e como resultado, acabam defendendo e mesmo cometendo atos de agressão, injustiça e opressão, até assassinatos. O estatista comum, aquele que acredita em governo, enquanto lamenta todas as maneiras em que a autoridade foi usada como ferramenta do mal, mesmo em seu próprio país, ainda insistirá que é possível para o governo ser uma força do bem, e ainda imagina que a autoridade pode e deve prover o caminho para a paz e justiça. As pessoas falsamente assumem que muitas das coisas úteis e legítimas que beneficiam a sociedade humana requerem a existência do governo. É bom, por exemplo, para as pessoas organizarem uma defesa mútua, trabalharem juntas para atingirem objetivos comuns, encontrarem maneiras de cooperar e conviver pacificamente,
chegarem a acordos e planos que mais satisfatoriamente permitem aos seres humanos existirem e prosperarem em uma civilização mutuamente benéfica e não violenta. Mas não é isso que o governo é. Apesar do fato que governos sempre alegam estar agindo em nome das pessoas e do bem comum, a verdade é que governo, pela sua própria natureza, está sempre na direção oposta dos interesses da humanidade. A autoridade não é uma ideia nobre que às vezes dá errado, nem é um conceito básico válido que é ocasionalmente corrompido. De cima a baixo, do início ao fim, o próprio conceito de autoridade em si é desumano e terrivelmente destrutivo. É claro, muitas pessoas vão achar tal afirmação difícil de engolir. O Estado não é uma parte essencial da sociedade humana? Não é o mecanismo que torna possível a civilização, porque nos forçam, seres humanos imperfeitos, a nos comportar de maneira ordeira e pacífica? Não é a promulgação de regras e leis que nos permite conviver, resolver disputas de maneira civilizada, negociar e assim interagir de maneira justa e não violenta? Não ouvimos desde sempre que se não fosse pela força da lei e um respeito comum pela autoridade, não estaríamos melhor que um bando de animais estúpidos e violentos, vivendo em um estado perpétuo de conflito e caos? Sim, é o que nos foi dito. E não, nada disso é verdade. Mas tentar desembaraçar nossas mentes de mentiras de longa data, tentando extrair a verdade de uma selva de falsidades profundamente entranhadas, pode ser excessivamente difícil, sem mencionar desconfortável.